Olá, Dília, tudo bem? Bem, sejam bem-vindos a todos. E formadora no âmbito de didática e expressão artística, sendo mestre em teatro e educação pela Universidade do Algarve. Tem colaborações em diversas antologias e revistas literárias, entre as quais Nova Águia, Eufeme, Piolho, Estúpida, Enfermaria 6, Caliban, Palavra Comum, do nosso querido amigo Tiago Alves Costas, Tron, da Luísa Nilo, e de poesia ela já publicou o livro O que se ergue do fogo, Lugar Comum, e o Tempo, e hoje, de modo virtual, vamos lançar o livro dela, Uma Agulha no Coração. Bem, já vou chamá-la. Cadê a Dília? Adília? Olá, Adília, tudo bem? Desculpa. Ah, Olá, querida, que bom estar contigo aqui, que alegria. é muito bom, sim. Já tinha duas. E como está? Tudo bem contigo? Tudo bem. Como tudo? Tudo. Que bem, me alegro. E, bem, a Tília é uma das pessoas, assim, estive somente uma vez com ela e foi um dos encontros lindos, assim, uma pessoa maravilhosa, uma poeta incrível, que tenho um imenso, imenso carinho por ela. E, bem, Atília, sempre para começarmos assim as lives ou as apresentações, é inevitável perguntar sobre esse momento que estamos vivendo e saber um pouco de si, como você está vivendo a pandemia, como foram esses seus dias de quarentena. Eu estou vivendo este tempo. Estás a ver-me? Sim, sim, estou te escutando, sim. Estou vivendo este tempo muito em casa, muito sossegada, porque pude ficar em teletrabalho e, Uhum. e isso deu-me alguma confiança. É um tempo muito estranho e não me tem apetecido andar na rua, nem ir aos sítios onde ia de antes. E então recolhi-me, eu e o Fernando, não é? Recolhemos Sim. e acabou por ser bastante produtivo. Tenho escrito muito, lido muito, confesso que me sinto um pouco diferente quando vou à rua, fico desconfortável, receosa, Uhum. mas pronto, temos que ir seguindo a nossa vida para a frente, temos que ir tentando, não é? Retomar uma vida normal. Mas do ponto de vista desta minha atividade na poesia, tem sido bastante produtivo. E este Ok. livro saiu agora, não é? Em plena pandemia. Ter uma boa notícia no meio deste mar estranho. Que ótimo. E, e nos conte um pouco como nasceu Uma Agulha no Coração. Quando surgiu esse livro, a ideia dele. Hum, este livro tem a ver com memórias que me assombram. Na verdade, surgiu há muito tempo. A minha poesia é uma poesia muito mastigada, que vem de longe. Penso muito, muito sobre as coisas que me aconteceram. E essas coisas que me aconteceram são coisas, ao fim e ao cabo, banais que acontecem a muitas mulheres. A minha poesia incide sobretudo sobre o universo feminino. É isso que mais me interessa. E tem a ver com alguns acontecimentos do passado que me deixaram feridas bastante profundas. E na altura eu não soube muito bem como lidar com isso. O tempo foi passando e depois descobri que através da poesia podia trabalhar essas emoções que eram negativas, podia dar-lhes uma voz que também pudesse servir
para outras mulheres que tivessem tido o mesmo problema que eu, os mesmos problemas, e portanto surgiu em pensamento há muito tempo e comecei a escrevê-lo apenas há pouco menos de um ano. Portanto, peguei em emoções antigas, feridas, acontecimentos infelizes, angústias, e tentei trabalhá-los de forma racional, de maneira a conseguir lidar melhor com essas emoções e, caso alguma vez esses poemas se transformassem em livro, pudessem servir outras pessoas que tivessem passado por algo semelhante àquilo que eu passei e que se identificassem, de algum modo, com os meus poemas. E depois tu publicaste. Foi muito Sim, bom. é um orgulho para mim. Eu lembro que na entrevista que eu te fiz, uma frase que me marcou sobre o nascimento desse livro, o surgimento dele, você falava que era um livro de poemas dolorosos e desmoronados sobre as feridas das memórias. Exato. Isso me marcou muito, assim, um livro bem... Você selecionou alguns poemas para nós? Sim, gostava muito. Sim, adoraríamos escutá-la. Posso começar, então. Foi difícil escolher poemas, porque, como eu também expliquei na entrevista, eu atualmente escrevo por projeto, não é? Concebo um projeto e vou escrevendo. Então, apesar do livro poder ter, neste caso tem 60 poemas, podíamos considerar um poema único, não é? Um poema só. Sim. Dificilmente isto tem um princípio, um meio e um fim. Eu depois, quando chega àquela altura em que acho que já chega, que o livro está pronto, tento organizar um princípio e um fim. O fim geralmente é de esperança, porque se bem que os poemas sejam dolorosos, eu tenho um público bastante positivo, sou uma pessoa muito alegre e gosto de deixar uma mensagem de esperança no fim, porque de facto alguns poemas são bastante inquietantes. E só é essa a minha grande preocupação, esse princípio num primeiro poema, que dá de algum modo o mote, e depois vou poetizando por aí fora, ao longo destes versos todos, e o livro podia ser lido assim, como um poema único. Então foi muito difícil escolher, mas escolhi alguns. Então vá, eu vou ler este que não é o primeiro, mas tem a ver com os objetos. Portanto, o livro Uma Agulha no Coração tem a ver com a vivência doméstica de uma mulher, que pode ser considerada uma mulher universal, porque nem tudo o que está aqui descrito aconteceu comigo, não é? Algumas coisas sim, outras aconteceram a outras mulheres. E muitos poemas têm a ver com os objetos da casa. Então eu vou ler um poema que fala sobre isso. Os objetos são os órgãos vivos da casa, com movimentos nas entranhas. Organizo os seus nomes e descrevo procedimentos de uma lei rudimentar de inércia e movimento. Há objetos que se vão embora e outros que ficam no mesmo sítio, a pulsar. Não sei onde colocar as coisas utilitárias, por terem olhos incrédulos e amontoados no lugar provisório que ocupam. Quando se partem, gritam o meu nome agora inédito, Mãe, a cair devagar no seu símbolo de sentir. A mãe também é uma personagem que aparece muito. Tu já leste o livro e sabes disso. A mãe, as filhas, há um homem, claro, tem que haver. Mas o universo deste livro é esse. A mãe, as funções da mãe, o que a mãe sofre, o que a mãe ama, e por aí fora. Posso ler outro logo de seguida? Sim, sim, por favor. Este é logo a seguir. Mãe, outra vez. A caixa de papelão onde me deito está suja de sangue. Mas não é o meu.
É pertença de uma taça de vidro que chora no lugar da infância. A matéria estilhaçada entra dentro de um corpo. Transparência e ainda outra transparência na dualidade do espírito. A razão absoluta no eco. Canto uma canção de embalar e os vidros adormecem no meu colo maternal, nas mãos curvas da surpresa. As minhas filhas estão cheias de pequenos golpes. Visões distintas, nesses impulsos de choro que tento lamber à maneira das lopas. Eu gosto muito deste poema. Ai, É muito importante, mas é tal e qual aquilo que eu senti em determinada época. e que forte. Tem um poema que teve um poema que me marcou muito no teu livro, quando eu li, que começam: as feridas não doem, as feridas não doem quando estou pregada na cama. Se tiver fácil, adoraria escutá-lo. Onde é que esse está? A ver se eu não levo muito tempo. Ah, está aqui. Está aqui. Já estava marcado também para ser lido. Que lindo. As feridas não doem quando estou pregada na cama. Só tenho um sentimento nos braços fechados e nas pernas abertas. Todos os outros sentidos evoluíram para um estado avançado de infecção. Não. As feridas não doem. Sim, já estou morta. O que sinto é meramente destrutivo e não coincide com a patologia do ódio. Só tenho um sentimento em relação a este lugar. O que sinto é inócuo e não coincide com a patologia do tédio. Percevejos, vermes e outras mesquinhezas passeiam os pés descalços no jardim do meu corpo. Ai, que bonita, que bonita. Muito obrigado, Edília. Nossa, que bonita. Eu lembro quando eu li esse poema, me marcou tanto. Fiquei dias com essas frases na cabeça. As feridas não doem quando estou pregada na cama. E também todos os outros sentidos evoluíram para um estado avançado de infecção. A falta de amor é uma patologia, não é? É uma doença grave. Que não queremos para ninguém, não é? Não desejamos a ninguém a falta de amor. E tem algumas pessoas comentando aqui. A Manuela Bezerra, que é uma poeta brasileira que mora em Guimarães, comentou: fantástico, identifico-me muito com essa maternidade poética também. E ela falou: lindo. Deixa eu ver, encontro mais algum comentário. Sim, eu também estou em algumas coisas. Sim, a Nama Alfa da SP, desculpa se erro no nome, disse que história emocionante, a concepção do livro com base nas feridas. E eu queria te perguntar uma outra coisa, Adília, que tu também eres editora, não? Está editando a revista Logos. De uma revista, sim, de uma revista. E que é uma revista maravilhosa. Eu tenho aqui comigo 2 números. Uhum. E gostaria que falasse um pouco sobre a revista também, como que é o seu olhar enquanto leitora, pensando na escolha dos poemas. Sim, a revista não é só de poesia, como viste, não é? É uma revista que tem vários géneros literários. Pode ter contos, entrevistas, poesia tem sempre bastante, teatro e ilustração de autor. Surgiu de uma ideia do Fernando Esteves Pinto e minha, não é? Para mostrar aquilo que nós pensávamos em relação ao que seria a literatura nos nossos tempos. Aqui no Algarve há uma cena literária, ainda que discreta, há eventos, há poetas, há escritores, mas de algum modo parecia que nos faltava qualquer coisa, faltava dar voz a qualquer coisa. E também porque a literatura não pode consignar só uma região, não é? Temos que
que alargar os horizontes. A literatura, enquanto arte, é sempre um alargamento dos horizontes. E então achamos que através de uma revista, através de um projeto independente, portanto, nós não estamos ligados a nenhuma instituição, não pertencemos a nenhum grupo, não pertencemos a nenhuma editora, estamos acima disso tudo, então era possível concretizarmos uma ideia, um conceito nosso, não é? E foi isso que fizemos, com o nosso dinheiro, com os nossos meios. A revista não está em livrarias, é adquirida pelos nossos leitores através da net. Tem aumentado os seus leitores, tem corrido bem, de uma forma muito discreta, porque tanto o Fernando como eu somos pessoas assim, não somos pessoas show-off, nem pessoas que gostem muito de se mostrar, mas vamos fazendo o nosso trabalho e tem sido muito bom. A revista sai 2 vezes por ano, já estamos a tratar dos próximos conteúdos, como sabes, como muito bem sabes. Qual é o número atual da revista? Como? Qual é o número atual agora? Que acabaram de lançar Agora uma, não? saiu o 6. O 6. Já sai há 3 anos. E para conseguir a revista é através do Facebook ou por onde? No Facebook, que se chama Logos Biblioteca do Tempo, e é através desse endereço que os leitores chegam até nós. Não, fantástica, fantástica. Vale muito a pena. É muito bem caprichada, muito bem cuidada a revista. Vale muito a pena conhecê-la. Tentamos. Sim. Tem funcionado quase sempre, com convites da nossa parte. Somos nós que convidamos os colaboradores. Já temos feito convites assim gerais em eventos com muito público. Dizemos às pessoas, mandem-nos os vossos textos, as vossas ilustrações, façam propostas, mas curiosamente não tem chegado. Não. Tem funcionado assim, com convites. E, bem, agora sim, já indo um pouco mais para a parte final do nosso encontro, poderia ler mais alguns poemas para nós? Está bem, está bem. Gostava, por acaso, de referir uma coisa. Quando eu escrevo, há ali depois um momento em que me parece que o poema está pronto. Penso eu que está pronto. Mas para eu perceber se o poema tenho que o ler em voz alta. Então eu gosto de ler em voz alta. Não tenho técnica, não, mas gosto de ler. Sinto-me bem. Bem, então vou ler, por exemplo este. Meia-noite ou outra hora mais indecisa. O tempo, mestre da sua competência a ler os relógios. Objetos obsessivos, tão inúteis. Esta foi a tarefa do dia. Aniquilar instrumentos de controle e coordenação e partir todas as horas em fragmentos do presente. Encostam-se esses instantes ao meu peito interrompido, como rodas dentadas e gordurosas separadas pelo silêncio. Mecanismo de compreensão dos instantes, interruptor do sangue, lavagem cerebral. Que fazer com o futuro, se a sombra é uma habitação completa? E há aqui um que eu não quero partir sem ler, porque o livro até começou por este poema, e foi deste poema que eu tirei o título, Uma Agulha no Coração. É um poema muito importante, fundamental, é o núcleo, porque eu tento definir o que é o amor. No meio de todas aquelas experiências inquietantes, eu ainda tento definir o que é o amor. E eu gostava de ler este, está bem? Depois acabou por ficar na página 2, mas
O livro começou por Sim. aqui. O afeto coincide com o rigor da mesma fraqueza, quando estou enfiada no buraco de uma agulha. Zona de alarme, nó do pensamento, linha ausente. Separo a estrutura da linha do desejo. Força, tensão, fragilidade, dinâmica. O aço do orifício funde-se e a toupeira ascende, assustada. Ainda estou dentro do meu corpo. O bicho não me vê. Existo por dentro em existência, mas não em essência, quando anulo este momento ao renascer pelo lado de fora. Uma agulha no coração é desejo pelo desejo. Força, tensão, fragilidade, dinâmica. E fico presa num buraco imaginário. É isto o amor. Sim, tenho a certeza que isto é amor. Que lindo, que lindo. É muito bonita. Poxa, eu adoro isso. E fico presa num buraco imaginário. É isto o amor. Adília, muito obrigada. Poxa, é muito bonito esse livro. E eu animo todo mundo a tentar encontrar, procurar conhecer a poesia da Adília César, que vale muito a pena. E já na próxima semana estará em algumas livrarias em Portugal, e na Galícia. E também que estará contigo. Não tens ainda o livro, não, mas logo, logo te vi, chegará no Algarve. Fiz assim, para poder ler. Mas não está E, para a minha mãe. A minha mãe tem uma grande dificuldade na visão. Tem que ler em maiores. Sim, então eu fotocopiei, imprimi com letras grandes para ela conseguir ler. Ela é a minha fã número 1. Que linda, que linda. Bem, Adília, muito obrigado mesmo. Eu desejo poder em breve encontrar a ti e o Fernando. Vocês são pessoas muito especiais, eu tenho um carinho imenso pelos dois. É recíproco, tu sabes. Sim, e isso, passando isso, quero ver se desço até o Algarve e te dou um abraço e lemos juntos alguns poemas. Sim, sim. Só uma coisa, posso só dizer uma coisa? Claro, sim. Eu gostei muito da revisão do Diogo. Diogo. Foi incrível porque leu atentamente, soube negociar comigo. Nós falamos de maneira diferente, não é? Porque ele é o português do Brasil e eu o português de Portugal e às vezes ele fazia mas que pergunta é esta? Então é muito óbvio isto, mas era óbvio para mim, não é? Não era óbvio para ele. E também me apontou um ou outro verso que ele gostou muito e pedia-me para explicar este verso, isto é tão intenso, isto é o quê? Explica-me o que é que isto quer dizer. Foi muito bom, gostei imenso. Que lindo. Claro, uma boa lembrança. O Diogo Rufato, ele foi o revisor do livro, um autor muito querido, assim, já temos 2 livros com ele, e é uma pessoa de uma sensibilidade, de um carinho, de um afeto. É. E como a revisão ajuda sempre. A revisão de um livro melhora sempre o livro, sempre. Porque há ali uma negociação, há uma reflexão. Foi muito bom, sim. Obrigada. Eu que agradeço, Adília. E falar que essa live logo vamos colocar no YouTube, para quem não conseguiu assistir. E é isso. Pois, Adília, um abraço de todo o coração, muito obrigado de verdade. E estamos em contato. E quem quiser encomendar o livro, tem na página da editora, mas também em breve estará em algumas livrarias, em Lisboa, Porto, e se consigo também mandar para o Algarve. Sim, era bom. Seria bom. Bem, Adília, um beijo e obrigado. Outro. Até breve. Até breve. Obrigada. Obrigado. Bem, obrigado a todos também que assistiram.
E, bem, boa tarde e cuidem-se. Boa tarde.